Muitas informações nesse vídeo sobre o Fluminense Futebol Clube. A Central tá ligada nas últimas notícias envolvendo o Flu. Sou Daniel Leinardi, você já me conhece aqui todos os dias, junto com o Capuano, a gente trazendo as principais notícias para você acompanhar num só lugar na Central Fluminense. Vou trazer aqui a média do Fluminense nessa Libertadores, média altíssima. Torcida do Fluminense deu show do início ao fim da Copa Libertadores 2023. Número de torcedores argentinos, a expectativa não é a mesma dos argentinos, né? Dos jornalistas, né? Da expectativa da diretoria do Boca Juniors, da quantidade de torcedores do Boca por aqui. Eu vou trazer quanto e como esperam as autoridades cariocas, os torcedores do Boca Juniors. Notícia preocupante: futebol do Reino Unido de olho em John Arias. Todo mundo estará de olho, segundo o site, né, especializado por lá, nessa final de Libertadores, de olho no John Arias. E também, ex-jogador do Flamengo e Botafogo, especulado no Fluminense. Jornalista importante aqui do futebol brasileiro, do Brasil, né? Tem alto índice de audiência, traz essa informação para a gente. Então, são muitas notícias nesse vídeo aqui. Você já me conhece. Depois da vinheta, eu vou contar tudo para vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Verifica se você é inscrito no canal. Se não for, venha fazer parte da família Central Fluminense. A inscrição é gratuita. Deixe o seu like, que é muito importante para a gente alcançar mais tricolores ficarem bem informados com a Central. E ative as notificações para não perder nenhum vídeo da Central Fluminense. Não marca bobeira não. Todos os dias, eu e o Capuano trazendo as principais notícias, as mais importantes você vai ver na Central. Então vamos começar aqui com as informações, com as notícias. Eu vou compartilhar na tela a torcida do Fluminense, né? Porque a torcida do Fluminense vem dando show nessa Copa Libertadores do início ao fim, comparecendo em alto número nos jogos fora de casa, dentro de casa, batendo recordes e recordes. E nesse sábado vai decidir a competição no Maracanã, mas é claro, a gente sabe que está mais dividido, né? Setor norte para o Boca, setor sul para o Fluminense, leste, né, mista, né, oeste também tem a questão lá dos patrocinadores da Conmebol, mas a expectativa é que a torcida do Fluminense seja a maioria na final, tá certo? A média de público presente do Fluminense no Maracanã, na Libertadores deste ano, se aproxima, meus amigos, dos 60 mil por partida. Para ser mais exato, a média do Fluminense nessa Libertadores de público presente, 59.760 torcedores. Então, a torcida do Fluminense deu um show, gente. Um show à parte. E eu vou contar aqui para vocês agora, cada público do Fluminense. Eu vou tirar essa imagem da torcida do Fluminense na tela e eu vou colocar outra aqui, ó, para vocês acompanharem comigo como a torcida do Fluminense foi importante, cara. Muito importante na Libertadores, ó. Se liga. Público presente contra o The Strongest, 52.419. Foi um jogo num horário bem ruim, né? Foi 7 horas da noite de uma terça-feira. Então, muita gente não conseguiu ir por conta do trabalho, mas tinha lá seus 52 mil torcedores presentes. Contra o River Plate, 62 mil, mais de 62 mil. Contra o Sport Cristal, já estava classificado praticamente, né? Só faltava uma vitória simples, um empate simples também, mas se o Fluminense tivesse perdido para o Sport Cristal, estaria eliminado, né? Ó, 50 mil pessoas estiveram no Maracanã. Contra o Argentino Júnior, isso já no mata-mata, mais de 61 mil presentes. Contra o Olímpia, mais de 64 mil presentes. E contra o Internacional, mais de 67 mil presentes
no Maracanã. Essa é a média aí, ó, 59.760 pessoas, né? Então, torcida do Fluminense, parabéns, merece mais do que nunca ver o seu time campeão. A gente merece, né, cara? A torcida do Fluminense realmente deu show à parte nessa Libertadores. Nesses jogos, né, todos os jogos foram importantes, todos os jogos a torcida apoiou, festejou, esteve junto com o Fluminense. Graças a Deus estamos nessa final e vamos ganhar, torcedores. Confiança absoluta nisso. Beleza? Então vamos para a segunda informação aqui, meus amigos. Vamos lá, vamos caminhar. Vou compartilhar na tela com vocês também. Por quê? Gente, ó, torcida do Boca Juniors já está chegando aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro, vai ao Maracanã, né? Lembra quando eu estava trazendo informações lá da Argentina, dão conta que vai vir 150 mil torcedores do Boca, vai vir 100 mil torcedores do Boca. Só que as expectativas dos órgãos de segurança e da prefeitura são diferentes, completamente diferente do que se via falando lá na Argentina. Os veículos argentinos chegaram a falar em 150 mil torcedores na capital do Rio. Nos últimos dias, esse número caiu para 100 mil. E agora parece estar bem distante disso. O repórter Renan Moura, da Rádio Globo, apurou que a Prefeitura do Rio trabalha com a expectativa da chegada de 16 mil torcedores do Boca no dia do jogo. Gente, há um abismo de 16 mil para 150 mil pessoas. Já o BEP, segundo o jornal O Globo, BEP é o Batalhão Especializado em Policiamentos em Estádios. Está projetando a presença de 50 mil argentinos, até para ter um plano de contingência, né? Tem que ter esse plano de contingência se esse número for 50 mil mesmo, mas eu ainda acredito que será menos, né? Mas eles já estão se preparando para caso tenha 50 mil. Então, a imprensa argentina deu uma valorizada na chegada da torcida do Boca Juniors. Eu expliquei aqui, a situação da Argentina é muito difícil, é muito ruim financeiramente. Não acreditava de jeito nenhum que 150 mil pessoas, sendo que dessas a gente bota aí 20 mil vão conseguir entrar no estádio, vai ter o quê? 130 mil pessoas zanzando para fazer bagunça aqui no Rio de Janeiro. O pessoal vai sair da Argentina numa situação bem difícil financeira para vir para o Rio de Janeiro para ficar na rua e a cidade do time do Fluminense, né? Então, correndo o risco de acontecer alguma coisa, etc e tal, eu acho difícil. Então, está se confirmando. Renan Moura traz que a expectativa da prefeitura trabalha com 16 mil torcedores do Boca, até abaixo dos 20 mil do setor norte. Já o BEP está projetando a presença de 50 mil argentinos. Cara, 50 mil eu ainda consigo aceitar e ainda eu acho que é muito ainda, acho que vai ser menos. Mas 150 mil, gente, a gente já sabia que não ia acontecer, mas a gente tem que relatar, tem que noticiar, porque eram veículos importantes da Argentina relatando isso, falando isso. Beleza? Então, não se preocupem, a torcida do Fluminense vai mandar no Rio de Janeiro, vamos ser maioria como jogos do Rio de Janeiro somos, né? Principalmente com o time de fora. Então, não cai em pilha de internet, muita gente vai ficar falando, a torcida do Boca invadiu, isso aqui. Nem acredita nisso, porque a torcida do Fluminense vai estar como maioria no estádio, com certeza. Isso eu dou certeza absoluta, hein? É certeza absoluta para vocês, seremos maioria lá no Maracanã. Beleza? Então vamos continuar com as informações, mas antes de falar de John Ares e um jogador que está sendo especulado no Fluminense, vou mandar um abraço para a galera que está sempre mandando um abraço para a gente aí nos comentários. Um abraço para o Marcos Afonso, aqui do Rio de Janeiro, para o Evaldo Ferreira, de Santarém, no Pará, cidade muito tricolor, e para o Moisés e Celso, de João Dourado, na Bahia. Beleza? Então, um beijo, um abraço para vocês que estão sempre acompanhando a Central. Quer que a gente mande um abraço para vocês em vídeo? Comenta aí da onde que está nos assistindo. Então, vamos lá, galera. Vamos falar aqui, vamos falar de coisa séria, importante, vamos falar de John Ares.
compartilhar. Eu gosto de compartilhar, né? Craque a gente tem que exaltar, ainda mais quando joga no seu time. Esse rapaz aí joga muita bola, isso daí não é novidade, e hoje é um dos principais jogadores de sua seleção, a seleção colombiana. Segundo o site Team Talk, site especializado no futebol aí do Reino Unido, né? Futebol europeu, eu diria. O John Arias está sendo monitorado por 7 times. 7 times monitorando John Arias. Entre eles, West Ham, Leeds United, da Premier League, e o Rangers, gigante escocês. Estão de olho no jogador colombiano do Fluminense. Parece que também tem Crystal Palace, Wolves, Burnley e Leicester City como times observando John Arias, porque está todo mundo também de olho nas suas atuações na seleção colombiana. O site diz, né, que o atacante jogará a sua maior partida de clubes da sua vida nesse próximo final de semana, e é verdade, né? O John Arias nunca disputou uma partida de tamanha importância, e o site diz, né, que todos os olhos da América do Sul no próximo final de semana estarão voltados para a final da Copa Libertadores entre Fluminense e o Boca Juniors. Eles explicam lá que a Copa Libertadores é equivalente à Liga dos Campeões. Eles citam também, né, o Liverpool também vai estar de olho nessa partida por causa do André, mas, segundo eles, né, explicam o John Arias, que ele é um meio-campista ofensivo, pode atuar tanto na esquerda, tanto na direita, que ele faz uma excelente temporada e que o seu brilhantismo, né, sua boa temporada não passou despercebido lá na Grã-Bretanha. Né? Então, são 7 clubes diferentes da Grã-Bretanha só, tá? Não é só ali no Reino Unido, estão de olho no John Arias. Segundo o site, são esses times que eu acabei de falar aqui. Crystal Palace, West Ham, Burnley, Wolverhampton, Leicester, Leeds e o Rangers estão de olho no John Arias. Então, é importante a gente ficar de olho, porque é um jogador muito visado na Europa, muita gente está de olho, e infelizmente o John Arias tem a vontade de jogar no futebol europeu. Sendo campeão, então, vai ficar mais valorizado. Ele se valorizou muito, sendo um dos principais jogadores também da sua seleção, a seleção colombiana. Que desfrutemos do John Arias nesse final de 2023, porque não é informação, é claro, mas é um palpite meu. Acho muito difícil o John Arias terminar a temporada 2024. Ele pode ficar ali o primeiro semestre, mas na janela ali do meio do ano, eu acho que ele vai querer jogar no futebol europeu, beleza? Mas tá aí, informação do site Team Talk sobre John Arias, clubes da Grã-Bretanha de olho no nosso craque colombiano, beleza? Então vamos para a última informação aqui, e é uma informação que até me pegou de surpresa um pouco. O Fluminense está com os olhos, claro, na final da Copa Libertadores, mas a gente sabe que o planejamento da próxima temporada já tá acontecendo. Isso aí ninguém precisa falar pra gente, porque clube de futebol profissional é assim mesmo. Chega a metade do ano, os caras já estão planejando o ano que vem. É normal. E saiu informação do jornalista Jorge Nicola, ex-ESPN, agora tem o seu canal no YouTube, participa também de outras emissoras, que o Fluminense é um dos clubes interessados, especulados, que se especula o jogador Vitinho, atacante, revelado no Botafogo, jogou até pouco tempo no Flamengo. Eu vou compartilhar na tela, se você não lembra do Vitinho, meus amigos. É esse cara aí, ó, que eu vou colocar na tela. Esse rapaz aí, ó, jogou, você conhece, torcedor aqui no Fluminense conhece muito bem. O Vitinho jogou muito tempo aí no Flamengo, alguns anos no Flamengo, revelado no Botafogo, tá certo? A informação que traz o Nicola é que o Al Ettifaq da Arábia Saudita, que é a equipe do Vitinho, atingiu o limite de estrangeiros. E o atacante está meio que escanteado, encostado lá.
Na atual temporada do futebol saudita, ele só fez 4 jogos. Ele tem 222 minutos, com 2 gols e 1 assistência. Tá certo? Então, a equipe da Arábia Saudita, ela quer, entre aspas, se livrar do Vitinho por conta desse limite de estrangeiros. Ele está ocupando espaço lá que ele não é um dos jogadores preferidos, não é um dos estrangeiros preferidos pelo treinador. Segundo ele, o Jorge Nicola, o time árabe não dificultará sequer um empréstimo gratuito. Sequer um empréstimo gratuito a equipe árabe vai dificultar por conta do jogador não estar sendo utilizado por lá. O problema será convencer o Vitinho e seu staff, já que ele recebe um alto salário na casa de R$1 milhão por mês. Então, time brasileiro que quiser o Vitinho vai ter que investir uma grana pesada aí, negociar uma redução de salário, porque ele recebe muito bem na Arábia Saudita. O contrato dele é até junho de 2025. Então, e o Nicola completa a informação, tá? Está sendo especulado a informação que os interessados no Vitinho, Palmeiras, está precisando de atacante, o Internacional, onde que ele teve uma boa passagem, para quem não lembra, e o Fluminense também. Então, meus amigos, Vitinho, jogador ex-Flamengo, revelado no Botafogo, sendo especulado aí no Fluminense, traz a informação Jorge Nicola, apenas 4 jogos na atual temporada. Acho bom jogador, contribuiu muito com o nosso rival nos anos anteriores, teve altos e baixos por lá, mas eu sempre achei um jogador muito interessante e, assim, e considerando a possível saída do John Arias, né, e até outros jogadores, seria bom ter um jogador de um bom nível. O Vitinho é um jogador de bom nível. Brasil, eu acho que contribuiria e muito por aqui. Tem um jeitinho preguiçoso, né? A galera sempre reclamava dele, que às vezes ele parecia meio preguiçoso, mas um jogador extremamente técnico e que contribuía e muito, né, em gols e assistências, principalmente na última passagem aqui no Brasil, no nosso rival. Veria com bons olhos, tem 30 anos, idade boa, idade não é problema, o Vitinho é um cara novo ainda, mas a gente tem que ver esse salário, porque realmente, né, o Fluminense, até onde que a gente sabe, não tem um jogador recebendo R$1 milhão, então ele viria para ser o maior salário do elenco. Isso seria bom? Não sei, porque aí, meu amigo, o Germancano vai querer pedir R$1 milhão, o Ganso vai querer pedir R$1 milhão, outros jogadores que se destacam que vão pedir R$1 milhão, e você vai acabar, né, inflando a folha. Mas eu acho que uma boa negociação aí, reduzindo o salário, seria um bom reforço do Fluminense para 2023. O que você acha, torcedor tricolor? Vitinho seria um excelente reforço? Comente sobre as informações que eu trouxe nesse vídeo. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Seja sempre muito bem-vindo à Central Fluminense, tá certo? Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto, galera. Valeu!